Olá, boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre envelhecimento com dignidade. Envelhecer é se a gente sobrevive, né, às intempéries que acontecem na nossa vida, envelhecer é uma consequência natural da vida. Só que a gente pode envelhecer com dignidade ou sem dignidade. Então eu vou trazer para vocês uma análise sociológica de um sociólogo chamado Norberto Elias, tá? Ele vamos dizer assim, um teórico contemporâneo e ele traz algumas conclusões bem interessantes a respeito do envelhecimento. Bom, na realidade o que a gente tem, né? Um aumento na população idosa em contrapartida a uma valorização da juventude e da produtividade. Até porque a gente está num mundo capitalista, onde as pessoas valorizam o quê? Pessoas produtivas, pessoas ativas, dinâmicas e que produzam, que façam a diferença no seu mundo, né? Então é isso que é valorizado no dia de hoje. E o processo da civilização e que a sociedade ocidental se submeteu na modernidade, né? A partir, vamos dizer assim, do século passado, silenciou, aliás, do século retrasado, né? Silenciou os aspectos naturais e biológicos da velhice. Se a gente comparar, por exemplo, com a Idade Antiga, né, outros períodos da humanidade, as crianças conviviam naturalmente, por exemplo, com a ideia do envelhecimento, das pessoas nascerem, morrerem, enfim. Então, isso era uma forma mais humanizada de integrar as pessoas. Hoje em dia, não. Hoje a gente separou. É como se a gente tivesse feito uma higienização, tá? Então, se cobre com significados culturais, né, a questão do envelhecimento, que permite aos indivíduos a elaboração de fantasias que mais atrapalham que auxiliam na construção de uma vida mais digna, de uma vida mais humana, né? Porque se faz fantasia, que não pode ver, que a gente não consegue ver o velhinho, coitadinho, né? E aí as crianças vão sentir pena, na realidade elas vão ver o que? O movimento da vida, e a gente também. É porque a gente só quer ver coisas bonitas, coisas maravilhosas e nega o nosso, vamos dizer assim, o nosso próprio processo natural de envelhecer, e isso pode ser até bonito, isso fala da nossa dignidade enquanto ser humano também, né? No caso da velhice e da morte, a sociedade moderna empreendeu, segundo Norberto Elias, o movimento de retirá-lo do espaço público e dirigir o velho para a esfera privada e ao mundo dos especialistas. Não é por acaso que se fala de velho de pijama, né? O velho de pijama é aquele velho que tá lá quietinho em casa e não tem que tirar o pijama para não ficar mostrando para todo mundo a sua velhice, a sua dificuldade, sua dor nas costas, sua dificuldade de caminhar, de levantar, enfim. Então o homem comum cada vez sabe menos de si e cada vez mais depende da ajuda especializada para viver e para morrer, porque a gente estabelece muitos controles sobre a vida, né? Então tem vários médicos, vários especialistas controlando, dizendo como é que a gente tem que nascer, viver e morrer, né? A criança também tem muitos pedagogos, muitos, vamos dizer assim, fonoaudiólogos, nutricionistas, quer dizer, psicólogos, né? Quer dizer, como se todo mundo precisasse ensinar as pessoas a viver, e se perdeu muito a naturalidade, a humanidade da convivência também em família, né? Então isso foi sequestrado por padrões de racionalidade, que são no fundo mecanismos de construção, de manutenção de, vamos dizer assim, de formas hierárquicas e que promovem assimetria social, promovem diferenciação entre as pessoas, enfim. Bom, essa teria sido então a forma pela qual a nossa sociedade elaborou a sua relação consigo mesma e com a prática da individualização, quer dizer, as pessoas não estão sendo individuadas, isso é legal, eu chegar mais próximo daquilo que eu sou, me conhecendo, me reconhecendo enquanto indivíduo, vendo as minhas forças e as minhas fraquezas, não, as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais os velhos envelhecem solitários e sozinhos, as suas famílias os colocam em asilos, em instituições totais, né, como a gente fala, e ali eles são depositados, basicamente. Então, os afetos foram controlados, né, para a gente não dizer que está sofrendo, o próprio velho, se queixar, chato, né, essa visão que se tem. Os instintos, quer dizer, os instintos até de amor, de afeto, são subjugados na cultura, a felicidade foi relacionada intimamente à satisfação e ao gozo perene do indivíduo. Como se na vida a gente só tivesse momentos de alegria e de felicidade. E como, vamos dizer assim, se a tristeza, a dor ou as outras estações da vida não tivessem espaço, tá?
Então, aos velhos passou a caber apenas a culpa por sua própria decadência, né? Como se eles fossem culpados e não, vamos dizer assim, contemplados. Porque existem algumas civilizações, né, antigas principalmente, que se veneram os velhos, ao contrário, se reconhecem deles sabedoria, conhecimento, vivência, se faz consulta a esses velhos. Os índios têm essa características e muitas, vamos dizer assim, muitas culturas, né? Mas a cultura que a partir da modernidade se estabeleceu e na idade contemporânea, não. Ela não cultura a velhice, ao contrário, ela cultura a extrema modernidade e se perde, se nega uma fatia importante da vida do ser humano, né? E a alternativa do isolamento, sob os cuidados de instituições especialistas que retiram no convívio social, pacificando a sensibilidade dos mais jovens. Quer dizer, os mais jovens ficam mais tranquilos, mais serenos, com essa perspectiva dos velhos serem recolhidos, vamos dizer assim. Bom, o Norberto Elias conta uma experiência para nós da juventude dele, né? Como ele estava numa outra possibilidade, e depois como é que ele passou, porque ele já era velho e tal, quando ele deu essa palestra, né? Então, uma experiência de juventude assumiu certa significação para ele, agora que ele é mais velho. Ele assistiu a uma conferência de um físico muito conhecido em Cambridge, né? Na Inglaterra, e ele entrou devagar, arrastando os pés, esse físico, um homem muito velho. Então ele disse que se surpreendeu pensando, por que ele arrasta os pés assim? Por que não pode caminhar como um ser humano normal? Na hora eu me corrigi, não pode evitar, é muito velho, ele dizendo para ele mesmo, né? Mas ele estranhou aquilo e achou desconfortável, enfim. Aí, no outro momento, onde ele era um professor visitante numa universidade alemã e foi convidado para jantar por um colega que estava no auge da sua vida, né, acadêmica, ele serviu um aperitivo antes de jantar e convidou para se sentar numa moderna poltrona de lona muito baixa, né, testando a velhice dele, né? Então a mulher dele chamou eles para a mesa, ele levantou e me lançou, ele se levantou, né? E o amigo lançou um olhar assim surpreso com ele. Puxa, você está muito em boa forma, ele disse. Não faz muito tempo o velho, outro velho, né, jantou conosco, sentou na poltrona baixa como você, mas não conseguiu se levantar. Por mais esforço que fizesse, você precisava ver, no fim tivemos que ajudá-lo. Ele ria que dizia, ha, 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 ha. Não conseguia levantar. Então o anfitrião dele, né, se sacudia de rir. Evidentemente também, nesse caso, a identificação entre os não velhos e os velhos causava dificuldade. Quer dizer, os não velhos, eles têm uma dificuldade de ver nos velhos a sua dificuldade. E no momento em que a gente nega essa dificuldade, é uma forma da gente dizer assim, eu não vou chegar lá, eu não vou ficar nesse estado. Então ele passou pelas duas situações, uma de reconhecer o velho, né, ele não velho, e aquela dificuldade o incomodou, e aí ele passando pela situação da velhice, né, e aí a incomodação dos outros. Sob o olhar, então, de Norberto Elias, o primeiro deles não consegue compreender a condição dos outros, quer dizer, um não velho não consegue compreender a situação do velho. E essa incompreensão se dá de uma forma naturalizada, quer dizer, uma coisa que está implícito na sociedade. Se dá ali a atribuição de normalidade à vida anterior à velhice, e, por conseguinte, se afirma que o envelhecimento retira do indivíduo algo da sua humanidade, né? Quer dizer, como se a própria humanidade não o reconhecesse e lhe exclui, não quer ver aquela fase da vida, nega, evidentemente. Então, os não velhos, como diz Elias, até sabem que os velhos, mesmo quando saudáveis, muitas vezes têm dificuldade em mover-se da mesma maneira que pessoas saudáveis de outra faixa etária, exceto as crianças pequenas, né? No entanto, é um saber remoto, é um saber assim que fica nebuloso na mente dessas pessoas, que não é provido de uma substância maior, de maior impacto na construção das condutas sociais. Há uma negação realmente desse comportamento. As pessoas então ditas normais não conseguem imaginar a situação em que suas próprias pernas e tronco deixam de obedecer à sua vontade como seria normal. Elas veem que isso ocorre com outras pessoas ao seu redor, mas atribuem o fato a um desvio, a uma variação da experiência que excede os padrões legítimos da existência. Então a gente opera aqui fundamentalmente a incapacidade que tem os normais de ocupar ao menos por um instante o lugar dos velhos, né? Então o Norberto Elias imagina que isso seja de algum modo compreensível, pois faltaria aos jovens algo importante para a construção de uma relação de identificação com seu outro, o sujeito velho.
De acordo com ele, é importante considerar que a maioria das pessoas mais jovens não tem base de experiência própria para imaginar o que ocorre quando o tecido muscular endurece gradualmente, ficando às vezes flácido, mole, né? Quando as juntas enrijecem, a renovação das células se torna mais lenta. Não importa que a ciência, um conjunto de saberes cada vez mais difundido, né, sobre a forma de informações que a todos chegam em algum grau, explique os mais variados processos biológicos relacionados ao envelhecimento. Na ausência de uma experiência vivida no próprio corpo, os jovens não sabem, não compreendem o que é ser velho. Então, o Elias acaba, vamos dizer assim, colocando duas dimensões do envelhecimento. A sua concepção pelos saberes biomédicos. Oi, Sosaline, seja bem-vinda, né? Então, na realidade, o conhecimento biomédico, né, a experimentação pelos sujeitos, a trama da sua vida, quer dizer, todos os controles para que o sujeito tenha mais longevidade, por isso que os velhos duram mais e tal. Claro, a gente teve agora, tá tendo uma experiência com a Covid que quebra um pouco esses padrões e tal, né? Oi, Sosaline, seja bem-vinda, querida. Mas, na realidade, o nosso processo de envelhecimento, em função da questão da medicina, enfim, ele é real, ele acontece, tá? Mas ele diz também, entre duas velhices, há brechas, há mais brechas do que laços. O crescimento e a consolidação dos saberes científicos sobre a velhice não tem sido suficiente para a disseminação social de uma compreensão maior e mais detalhada da experiência do envelhecimento e também da morte. Por quê? Porque esse conhecimento biomédico, ele coloca um distanciamento, vamos dizer assim, do aspecto humano do indivíduo. É como se com o conhecimento biomédico de todas as técnicas científicas que a gente tivesse, a gente pudesse então colocar isso em cima do velho e ele fosse um robozinho e fosse fazer e dar certo. Mas a gente esquece que o que faz com que esse envelhecimento seja mais humano é a nossa atenção, né? Enquanto os indivíduos, talvez não tão velhos, né? Ou num processo de envelhecimento, e a nossa compreensão, porque isso traz uma válvula a mais e até um rejuvenescimento para essas pessoas. Essa atenção lhes dá saúde, efetivamente. Então a gente atribui tudo a uma máquina, que seria a máquina dos saberes biomédicos, tá? Isso só seria factível, então, né, uma compreensão maior do envelhecimento, se fosse possível a produção de uma empatia, da gente se colocar no lugar do outro, né, com os velhos, que supostamente sabem o que são, e os jovens, que não conseguem saber nada além do seu próprio ser, ou seja, nada além do seu próprio umbigo, porque é uma negação, efetivamente, disso aí. A gente diz, é porque ele é preguiçoso, tá fazendo o corpo mole, às vezes confunde o ganho secundário, porque as pessoas também, às vezes, fazem de vítima e tal, porque elas querem atenção, porque elas estão precisando de atenção naquele momento, tá? Então essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro é dificultada por diversas razões. Entre elas, a dificuldade por parte do sujeito jovem de imaginar que um dia o seu corpo poderá ser palco de alguma degradação, né? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver e o que vai acontecer com o nosso corpo, com a nossa mente, enfim. Então não é fácil imaginar que o nosso próprio corpo, tão cheio de frescor e muitas vezes das sensações agradáveis, pode ficar vagaroso, cansado, desajeitado. Isso é uma imagem que para nós seres humanos, né, a gente vê como uma degradação, a gente não aceita essa imagem. Nós não podemos imaginar e no fundo não queremos isso para nós. Se a gente disser de outra maneira, a identificação com os velhos e com os moribundos, compreensivamente, coloca dificuldades especiais para as pessoas de outras faixas etárias, né? Consciente ou inconscientemente, há uma resistência dessas pessoas à ideia de seu próprio envelhecimento e morte, tanto quanto possível. E aí tem uma coisa interessante, tá? Às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou porque eu vou ver um quadro, que eu vou ficar doente, eu vou ficar, não quero ver, não quero negar. Quando a gente consegue enfrentar efetivamente esse desconforto, né, da gente ver que o nosso ente querido está envelhecido, né, que ele está com dificuldades, e a gente consegue ir lá e dar o nosso apoio, a nossa empatia, de coração mesmo, com amor, a gente se sente reconfortado, vamos dizer assim, e a gente se sente mais humano, mais ser humano, mais parte dessa natureza humana, né? É uma experiência que eu convido vocês a terem, assim, com as pessoas que são queridas para vocês. É que nem às vezes a gente tirar de uma criança, por exemplo, e se ele quiser, obviamente é um desejo dele, ver o ente que morreu, por exemplo, né? Dependendo da idade da criança, pode ser desejável para ela. Às vezes ela diz assim, eu quero me despedir, às vezes os pais não deixam, né?
Vê bem, tem que ver se ela quer ou se ela não quer, porque essa experiência de vida e de morte faz parte da nossa natureza. A gente não pode negar e dizer que tudo vai gerar traumas ou tudo, não. A gente tem, encarando as situações com naturalidade, colocando as questões da vida como acontece, a gente está enriquecendo a experiência do outro e deixando ele amadurecer, ele virar um ser humano mais amplo, vamos dizer assim, um ser humano mais integral, mais inteiro, efetivamente. Então Elias, né, Norberto Elias, constrói uma imagem amarga da sua própria época, que é a época que nós estamos vivendo, tá? O tempo em que ele envelhecia era marcado pela inteira ausência entre os jovens da sensação de que um dia a velhice lhes atingiria. É a óbvia negação. Quer dizer, o envelhecimento vai chegar para os outros, mas nunca para mim, tá? Seria o presente uma circunstância em que a maior força viva se dava sobre a forma de gozo espontâneo de nossa própria superioridade e do poder dos jovens em relação aos velhos. Por sua vez, esse poder é revelado simplesmente pela crueldade que se expressa na zombaria dos velhos desvalidos e pela construção de uma imagem de feiura destinada aos personagens da velhice, né? Então, não que isso não tenha uma longa história, como falou Norberto Elias, mas a modernização das relações sociais não conseguiu acabar com a desvalorização absoluta da velhice. Olha só, que coisa mais contraditória. A gente tem mais mecanismos, né, para evitar que a gente morra tão cedo, né, para prolongar a nossa vida, porque antigamente, uns anos atrás, por exemplo, muitos anos atrás, se vivia em torno de 20, 30 anos, né? A gente não tinha esse prolongamento de vida. Em compensação, a forma subjetiva, a maneira como eu interpreto, como nós seres humanos interpretamos e lidamos com essa velhice, é uma forma muito imatura, se a gente pensar. Porque é uma forma de que dá distanciamento, que tira a humanidade das relações, tá? Então, isso não seria possível, né? Porque o envelhecimento traz consigo uma dimensão que é recusada pela sociabilidade moderna. Quando o sujeito se envelhece, ficam potencialmente ou realmente menos fortes em relação aos mais jovens. Isso é uma realidade. Há uma fragilidade nesse envelhecimento, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que o indivíduo ganha mais experiência de vida e tal, ele ganha uma fragilidade. E a sua dependência se acentua. E isso é algo profundamente desprovido de legitimidade no mundo moderno, porque essa dependência, essa fragilidade não é vista com bons olhos, porque o mundo moderno te traz que tu tem que ser forte, que tu tem que estar o tempo inteiro competindo na linha de frente, enfim. Então não, ele recusa essa fragilidade e recusa o seu apoio também a essa fragilidade. A dificuldade da experiência social e subjetiva moderna em assumir a fragilidade e a dependência é tão intensa que seus protagonistas, no caso os velhos, são capazes de ações surpreendentes, embora não inteiramente dignas, para preservar algum espaço de autonomia. Então a gente tem várias histórias, assim, até de chantagem de velhos em relação aos filhos, para ter um pouquinho de atenção, para conseguir que eles vão à sua casa, né, em ocasiões especiais, em festas, ou deem alguma atenção, enfim. Porque eles estão carentes disso, né, efetivamente da atenção do familiar, que pode dar até uma sobrevida a esse indivíduo, né, porque o aspecto psicológico é bastante importante também no envelhecimento, como todas as fases da vida. Então Elias considera que em certo grau essa dificuldade é construtiva da modernidade, né? Estamos falando depois da Idade Média, que é um período longo aí na história da humanidade, tá? Que vai até início de 1900. Ao tratar dessa questão, não deixa de destacar que a forma pela qual o sujeito vive sua velhice é em grande medida uma decorrência de sua experiência passada, do que ele viveu também com seus pais, seus ancestrais, enfim, dos modos pelos quais sua personalidade e sua inserção social se desenvolveram ao longo da vida, né? No entanto, insiste na ideia de que, seja como for, há uma grande margem de declínio de poder. Com certeza, a pessoa não tem mais o poder, a vivacidade, o poder que ela tinha quando ela estava mais ativa, e do status também das pessoas, quando elas chegam aos 60, aos 70, 80 ou 90 anos. Na construção de um espaço de resistência, diz Elias, há velhos que não hesitam em procurar nos lugares e nas práticas mais inimagináveis algum repouso para sua criatividade, para enfim, né, para conseguir manipular as coisas que estão ainda sob seu controle, porque eles ficam muito sem espaço efetivamente, tá? Uma das formas de adaptação a essa situação, por exemplo, é a regressão ao comportamento infantil. Isso irrita muitas vezes as famílias, né? Quando vê o seu idoso regredir, porque é o momento, né?
vamos dizer assim, não tentarei decidir se isso é simplesmente um sintoma, diz Elias, né, de degeneração física ou uma fuga inconsciente da crescente fragilidade desses idosos em direção aos padrões de comportamento da primeira infância, porque eles ficam mais dependentes, ficam mais carentes, precisam das pessoas, como as crianças também, tá? De todo modo, também representa uma adaptação a uma situação de dependência total, que tem seu sofrimento, mas também tem suas vantagens. Há pessoas em muitos asilos hoje que têm que ser alimentadas, postas no vaso sanitário e limpas como crianças pequenas. Então elas acabam se adaptando a essa situação, aceitando essa situação, que como a gente diz, quando aceita dói menos, tá? Também enfrentam um poder como as crianças, assim, uma enfermeira noturna que os trata um pouco bruscamente, por exemplo, pode ser chamada de hora em hora durante a noite inteira. Aí é a questão infantil da criança querendo controlar e querendo incomodar também, tá? Esse apenas é um dos muitos exemplos e tal que a gente pode ver, tá? Bom, o aspecto afetivo das relações das pessoas que envelhecem, especialmente das que estão prestes a morrer com os outros, tá? Também é um comportamento que marca essas questões. Então, para tratar disso, né, o Elias fala do isolamento dos que envelhecem e dos moribundos que frequentemente ocorre na nossa sociedade. E casualmente, assim, a gente está vivendo uma doença, né, uma pandemia, que isola muito, não só os velhos, mas todos que pegam essa doença, e como tem sido triste, como as pessoas têm falado dessa solidão e os familiares mesmo, não só as pessoas que estão, né, vamos dizer assim, entubadas ou que estão dentro do hospital, se sentem, vamos dizer assim, abandonadas, como os próprios familiares, né, porque é complicado, assim, né, uma solidão muito grande. Então, o ponto de partida é a ideia de que a dificuldade dos não velhos na compreensão dos velhos e, sem dúvida, da velhice presente em potencial na sua própria vida é provavelmente mais evidente nas sociedades desenvolvidas que nas menos desenvolvidas, tá? As menos desenvolvidas já têm mais compreensão, né? Vamos dizer assim, dessa etapa da vida. Então, aí a gente pode retomar a generalização que contrapõe a velhice das sociedades pré-industriais, tá? Aí a gente está falando de Idade Média ou antes disso também, e no que ocorre após a modernização capitalista, após a industrialização, Revolução Francesa, enfim. Antes, o envelhecimento e a morte eram circunstâncias vividas sobre a responsabilidade da família, como eu falei inicialmente para vocês, né? Se não implicava necessariamente um maior cuidado para com os velhos, pelo menos não levava a um silenciamento acerca da velhice e da morte ou ao ocultamento, uma negação, né? Não se fazia isso anteriormente. Parece ser importante, então, demarcar que a maior diferença entre a velhice vivida antes do capitalismo e a que se tornou possível após a sua instalação está no caráter público daquela experiência. Porque agora, vamos dizer assim, o velho ele é relegado a um aspecto mais privado, a um aspecto mais isolado, se tira ele desse convívio social. Então, nas sociedades industrializadas, que é as que a gente vive, diz... embora exista, por um lado, a responsabilidade do Estado pelo velho ou pelo moribundo, existe também o isolamento dessas pessoas que são assim relegadas, ou a solidão, né, ou a solidão da vida nas instituições, tá? Idosos colocados em instituições são obrigados a construir novos laços, novas redes e a estabelecer relações sociais num complexo marcado por uma dificuldade que é inerente a esse meio, tá? Então, numa sociedade que privilegia a individualidade, de súbito os idosos são chamados a reinventar as parcerias, eles têm que se reinventar. Além disso, essas instituições são entrecortadas, né, na história, vamos dizer assim. O asilado deve não só construir novas relações, mas também esquecer as antigas, porque às vezes os familiares não vão visitar nesses asilos e tal, então ele tem um desafio grande aí, né? Na busca de uma vida comunitária com pessoas com quem o idoso nunca teve relações afetivas. Portanto, ocorre a construção de um espaço de absoluta estranheza, que se traduz em problemas relacionados à vida sexual e emocional dos indivíduos condenados a asilos, que, conforme o Norberto Elias, né, a maior parte das vezes não passam de desertos de solidão, os asilos, né? Então, as pessoas do presente não conseguem, fica lamentando Norberto Elias, colocar-se no lugar de outras que viveram em períodos anteriores. E isso implica uma perda muito maior do que a do desconhecimento de outras experiências sociais. Bom, então eu gostaria assim de
de lembrar, né, dessa situação toda, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode envelhecer então com dignidade, né? Tendo em vista todo esse aspecto que é um aspecto social, que está construído socialmente, está construído na nossa sociedade, enfim, é uma coisa que a gente vive e a gente tem a tendência a incorporar, porque nós somos seres sociais, a gente tende a reproduzir as coisas que a gente vive no nosso meio, na maior parte das vezes sem pensar muito nisso. A grande saída para isso é a gente questionar, né? Ouvindo essa live, por exemplo, talvez vocês possam pensar, puxa vida, eu quero fazer diferente. Eu quero dar mais atenção pro meu velho, para minha mãe, pro meu pai, pro meu tio, sei lá, para as pessoas que eu convivo, eu quero curtir com elas esses momentos e quero dar uma velhice mais humanizada. Para os velhos, né, que estiverem me ouvindo, né? Eu também sou uma idosa de 61 anos, né? Então eu diria o seguinte, que um dos grandes segredos é a gente não abrir mão da nossa autonomia. Que autonomia é essa? Ah, mas eu já não posso fazer mais isso, mais aquilo outro. Está na hora da gente colocar o foco naquilo que a gente pode fazer, tá? Naquilo que a gente se preparou para fazer, nas habilidades que a gente tem e não abrir mão dos controles da nossa vida. Dos controles sobre se eu sei cozinhar, eu vou continuar cozinhando. Se eu sei, mas coitadinho do velhinho. Isso não é um local que a gente possa colocar o velho no de coitadinho. Porque a isso a gente menospreza a pessoa. A gente tira o poder dessa pessoa. Então, uma forma de empoderar, uma forma de dar força para essas pessoas é deixando elas fazerem, né? Aliás, elas têm que também impor o seu lugar, exatamente as coisas que elas querem fazer sobre a sua vida, as decisões. Ah, não, meu pai não vai mais andar de ônibus, meu pai não vai mais andar de avião, não vai mais. Mas e ele quer fazer isso? Né? Tu perguntou para ele se ele tem interesse de fazer isso, se é um desejo que ele quer, e daí se ele tiver, mas ele vai com bengala, vai com dificuldade, mas vai. Quer dizer, é muito maior o sofrimento da pessoa não fazer aquilo que ela quer fazer do que ela fazer com dificuldade, porque a dificuldade pode ser vencida, né? Agora, o desprazer de ter que ficar limitado em função de que o filho tem medo que vai me acontecer, que não sei o que, é muito maior. Então, se eu tenho alguns medos, eu vou criar condições na casa, por exemplo, para dar mais segurança para o meu idoso se deslocar, né? Eu vou criar condições para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, mas eu não vou tolhê-lo a ponto dele não ter humanidade. O que é humanidade? O que é o aspecto humano? É a possibilidade de eu fazer as coisas que eu tenho desejo, que eu tenho pendor, que eu tenho prazer efetivamente. Então, o prazer não tem que ser retirado da velhice, ao contrário. Agora é um momento, vamos dizer assim, uma nova estação da vida, né? Então essa estação tem que ser vivida também com as suas alegrias e com as suas dores, porque todas as etapas da vida têm alegrias e tem dores, né? Então a gente tem que reconhecer, por quê? Porque isso nos dá mais humanidade, né? Isso nos dá mais, vamos dizer assim, sintonia com os aspectos da vida saudáveis para nós mesmos. Então vale para os dois lados. Tanto a não negação é saudável para o não velho, né, vamos dizer assim, e a assunção da sua condição de ser humano, que tem direito sobre a sua vida, que tem autonomia e que deve se empoderar da sua vida, também é um aspecto de saúde. Beleza, gente? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, na live de hoje. Desejo uma boa noite a todos e um bom final de semana. Até semana que vem.